E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, que será hoje às 9h30 da noite. Ficou interessado ou quer saber tudo que a mídia está falando dessa partida, né, da possível contratação do Lucas Paquetá, que foi absolvido e pode vir sim jogar no time do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Lembrei do Flamengo. A qualidade não para de subir no Flamengo, as contratações não param. E fora isso, vamos ver se o Galo vai conseguir parar a equipe do Felipe Luiz nessa noite pela Copa do Brasil. Não conseguiu pelo Brasileiro, agora mudou a chave, outra competição. A glória é lutar, Flamengo, campeão de terra e O mar. duelo que decidiu o título da Copa do Brasil no ano passado. Agora, Flamengo e Atlético Mineiro iniciam a busca por uma vaga nas quartas de final desta edição. O rubro-negro se classificou às oitavas depois de eliminar o Botafogo da Paraíba na terceira fase. Já o Galo passou do Maringá. No último fim de semana, os times se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Melhor para a equipe do técnico Felipe Luiz, que saiu com a vitória por 1-0 no Maracanã e voltou à liderança do torneio. O Atlético vem de 3 derrotas seguidas. Além de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro, o time de Minas Gerais perdeu para o Bucaramanga em casa pela Sul-Americana, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Analisar as coisas boas que foram feitas, os erros também, então a gente tem tempo para isso, nossa equipe trabalha muito bem e vamos analisar para pensar bem no jogo de quinta, que daí é uma outra competição, é um mata-mata. Até mesmo por isso, uma torcida organizada fez um protesto em frente à cidade do Galo antes do embarque da delegação para o Rio de Janeiro. Os torcedores prometeram apoio e cobraram raça dos jogadores. Com o Brasileirão como prioridade na temporada, o técnico Felipe Luiz deve poupar alguns atletas, como o Jorginho. Plata também pode começar no banco. Apesar disso, o foco é fazer um bom resultado dentro de casa. A gente sabe da Libertadores e do Brasileiro a importância que tem essas competições, mas a Copa tá aí. Estamos vivos, estamos com possibilidades e temos que ganhar do Atlético. Vamos ir para ganhar quinta-feira e tentar fazer um grande jogo para poder fazer um resultado bom para a volta. O lateral direito Emerson Royal, o meia Saul e o atacante Samuel Lino estão regularizados no bid da CBF e podem ficar à disposição de Felipe Luiz. No entanto, o Royal disse que ainda precisa de um tempo para se condicionar. Já Saul falou em entrevista a uma rádio da Espanha que vai para o banco de reservas. Pelo lado do Atlético, Cuca tem 2 reforços importantes. O zagueiro Lianco, ausência no último jogo por suspensão, e o novo reforço, o volante Alexander, foi regularizado e também é uma opção. Por outro lado, Dudu ainda aguarda uma resposta do recurso no STJD, no caso envolvendo Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele foi suspenso por 6 partidas. Ai, Flamengo, eu nem sei o que pensar mais. Quando eu olho as notícias do Flamengo, não sei por que um calafrio vai subindo Girl, don't worry. até o meu cérebro. Girl, don't worry, be happy. Be happy, don't worry, be happy. Isso é uma música. Look at my eyes. Be careful, it's Flamengo. And call SAMU. Hã? Vamos chamar Call o SAMU. SAMU. Call SAMU. The ambulance. For you, call SAMU. Ó, o Samu. O SAMU. Esse SAMU aí poderia ter ficado bem longe do Brasil, né? Ai, ai. Bom, a gente vai dar palpites agora para Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. E eu tenho uma informação importante para a torcida do Mengão na sequência. Chico, você será o primeiro a palpitar. What? Palpite? Palpite. É Ronaldo Giovanelli. Palpite! Ronaldo Giovanelli. Thank you, Ronaldo. Thank you. O Flamengo tá numa fase muito melhor que a do Atlético. Eu sei que na Copa as coisas se equilibram, mas hoje não vai ter jeito. É 2-0 Mengão. Edu Dracena. Renata, o jogo muda a chavinha, né? Copa do Brasil, mais 3-1 Flamengo. O meu palpite hoje, Memphis Depay, é 2-1 para o Flamengo. I like the cooker. Like a very coach. Very coach. Coach in this. Who? Yes, cooker. Mas chicken frito and Chicken frito.
chicken frito. Chicken frito. O que é? Today, chicken frito. Today, chicken frito. 4-0. 4-0. Flamengo. Meu Deus. 4. Eita. Fora o baile. Fora o baile. Fora o baile. 4-0. Chicken frito Fora o now. baile. Today. Esse cara não tem. Thank you. Não. Quem tá liberado pra fazer gols, pra atuar, pra fazer o que quiser, desde que seja nas regras do futebol, é o Lucas Paquetá. Ele que sofreu um longo processo relacionado a apostas esportivas. No final das contas, foi inocentado. Então, agora, caminho livre para ele. As acusações foram retiradas depois de muito tempo. Esse tribunal acabou chegando Então na ele conclusão pode jogar de que- tranquilo. Não, jogar bola. Jogar bola. Pode jogar tranquilo bola, né? Só futebol, Em campo, Isso, seu praticar, cavalo. ação, não é? Play the Mas uma game. boa notícia para o Paquetá, que é um jogador que sempre tá no radar da seleção brasileira também, não é? E não para por aí, tá? Quem também falou aí desse jogo do time do Flamengo contra o Galo foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí, favoritismo e muito mais. Informação das redes sociais do West Ham. Já está na nossa tela. Tá em inglês lá e com a tradução ali embaixo. West Ham United pode confirmar que uma comissão reguladora independente inocentou o Lucas Paquetá das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol, por supostas violações da regra E5 da FA. FA é a liga, né? Isso, é a federação. Federação. A federação inglesa. É a Federação Inglesa de Futebol. Então, o Paquetá está liberado. Em resumo, inocentado. Pode continuar Tem uma jogando. punição por não ter colaborado com a investigação. Mas isso não é algo da magnitude do que ele estava sendo acusado. Tinha a possibilidade de ser banido do futebol, enfim. Suspenso. Então, ele continua jogando pelo West Ham e pela seleção brasileira, caso seja a vontade do professor Ancelotti, certo? Exatamente. E o quanto isso pode voltá-lo a jogar num nível maior, porque isso certamente influencia. Não dá para você jogar da mesma forma, sabendo como toda a questão está correndo, e agora, com ele liberado, imagino que o desempenho dele volte até subir de nível para ser, quem sabe, cogitado ou não para voltar para a seleção. Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente, o Flamengo de Ivo Meirelles, grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Com a possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace Ian, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu? Amigo Johnny, tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta. Não é? Qual é a marca do perfume? E pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony, que não pode acontecer, e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo
de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? É. Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo para o lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório. A gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada. E aí, pessoal, aqui rapidinho, vocês sabiam que a zaga do Flamengo tinha marcado tantos gols assim, ajudando o time do Mengão? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham, hein? Então é um time que tem muitos recursos, diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca ainda não decolou, vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana, acho que poderia ter se classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito mais desperdiça também, contra o Bucaramanga o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento? Acredito que sim. Eu espero muito mais o Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa o Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Não, sem dúvida. E um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas, olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade do Flamengo para produzir. Neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então, acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então, acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto do Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em ganhar, eu acho empatar? Óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. Vai. Se puder um contra-ataque. Até pela formação, né, Eugênio? Um pênalti, 3 zagueiros, linha de 5. Ele ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou
no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais, e numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em relação à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário Mas, dele. por exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace Ian ali? Com o Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace Ian estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. O do Pedro, é. Ele, outro dia, ele foi titular como centroavante e não conseguiu render tão bem como titular. Mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo. Apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema. Ou aquele controle de carga, né? Mas vem cá, não pode fazer controle de carga em jogo de... Em jogo de mata-mata não existe, mata-mata, né? Então... Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade, então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação à estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Pessoal, e saiu também aí o resultado, né, do Lucas Paquetá e quem sabe ele possa voltar ao time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí também, que é muito interessante aí para a torcida do Flamengo essa notícia. Atualizando a situação do jogador brasileiro inocentado agora lá na Inglaterra pelos casos de apostas. Absolvido, caso né? de apostas, isso. Absolvido. Não é isso, Senise? Pelas acusações, então, da manipulação de resultados ou dos cartões que ele tomou. Por favor, atualize pra gente as informações daí, Senise. Boa tarde. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, companheiros. Agora, 4:02 da tarde aqui em Londres, chovendo nesse momento, e agora há pouco saiu o resultado oficial, né, do julgamento do Lucas Paquetá. Eu queria começar explicando direito como foi todo esse processo, né? O Lucas Paquetá foi acusado de ter levado o cartão amarelo de maneira proposital em 4 partidas diferentes da Premier League. Isso teria acontecido entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em agosto de 2023, começa uma investigação oficial da Federação Inglesa de Futebol. Essa investigação durou 10 meses e aí no meio do ano passado, a FA, Federação Inglesa de Futebol, apresentou formalmente essas 4 acusações e fez uma recomendação para a Comissão Reguladora Independente que julgaria o caso. Se eles considerassem o Lucas Paquetá culpado dessas 4 acusações, o jogador brasileiro deveria ser banido do futebol. Demora um pouquinho para o julgamento começar, o julgamento começa só nesse ano, em março desse ano, é interrompido por questões de agenda de advogados e também por um certo desconforto ali entre as duas partes, volta em maio, o julgamento é finalizado em maio e hoje, algumas horas atrás, a gente recebe então a confirmação de que o Lucas Paquetá foi inocentado dessas 4 acusações, porque, segundo a Comissão Reguladora Independente, a Federação Inglesa não apresentou provas suficientes no julgamento que comprovem essas 4 acusações. Então, o Lucas Paquetá está oficialmente liberado para jogar futebol. Agora, existiam 2 outras acusações um pouco mais leves. A FA também tinha apresentado essas 2 acusações de que o Lucas Paquetá não tinha cooperado com as investigações. E aí, essa comissão reguladora independente considerou o Paquetá culpado. Segundo essa comissão, existiram provas suficientes para considerar o Paquetá culpado e que, em algum tempo, o mais rápido possível, segundo essa comissão, serão apresentadas sanções para o jogador. Mas é claro, como eu disse, essas acusações são bem mais leves, não esperamos sanções muito fortes. E o Lucas Paquetá, então, depois de 2 anos, né, de um longo processo de acusação, investigação e julgamento, ele está oficialmente liberado para jogar. Ele já, inclusive, se manifestou nas redes sociais, um texto que começa: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Depois agradeceu a família, agradeceu o West Ham, agradeceu a equipe legal que cuidou do caso. Fato é que depois de 2 anos de muita investigação, de muita especulação, o Paquetá está oficialmente inocentado, segundo a comissão. Essas 4 acusações mais graves por falta de provas. A Federação Inglesa não conseguiu provar o que acusava o jogador brasileiro.
Senise, muito obrigada pelas atualizações, direto então da Inglaterra, onde obviamente o Paquetá joga e tudo isso tem sido tratado. O Paquetá pelo West Ham por temporada. Nós temos os números do jogador, 22-23, com 41 jogos. A temporada 23-24 foi com o maior número de jogos e também o maior número de jogos como titular. Também foi a temporada que ele marcou mais gols e igualou ali a temporada anterior com 7 assistências em 24-25. Nada feito. Lucas Paquetá, enquanto jogador, era uma conversa. Obviamente que foi tudo tomado e contaminado, é claro, pela parte extracampo. Eu tenho uma dúvida, que realmente não é minha área, e acho que aqui a gente também, enquanto jornalistas, a gente mais se prepara do que necessariamente a gente tem a formação do direito legal da coisa. Mas não é que houve um julgamento e viram lá e falaram assim, o Paquetá, daqui ele é um inocente. É que não tiveram provas suficientes para seguir com o processo? Essa é uma diferença, Mari? De ser absolvido e ser inocentado. É isso, sim. É isso. Primeiro que o que a gente vem acompanhando isso já há um tempo, né? Desde quando as denúncias aconteceram, e aí a Federação Inglesa fazendo todo esse processo das investigações e tal. Aí em maio, a informação é de que eles já tinham ali chegado a uma certa conclusão e tal. Só que num contestamento de também uma conduta independente da Federação Inglesa, porque é importante da gente falar isso, né? A Federação Inglesa ela tem interesse nesses casos de manipulação, então ela faz esse serviço, aí os clubes ajudam, enfim, os próprios jogadores são convocados pela Federação para prestar depoimento, enfim, uma série de questões. E aí, eles também têm o direito de, independentemente, buscar os seus, né, ir por outros caminhos. E aí, chegaram à conclusão de que não há provas suficientes nesse contestamento para condená-lo. Não há provas suficientes. Aí, ele é absolvido daquelas possíveis punições caso ele fosse condenado. Então, existiu a investigação e o julgamento. Isso. E aí entra naquela, a gente estava lendo, né, Mari, as notas todas, né, e as decisões da justiça, e até passando isso para os advogados, para os juízes, para os especialistas interpretarem para a gente, né, Mari? Então, é nesse sentido, de que é a presunção de inocência. Então, não conseguem provar que ele é culpado. Isso. Então, portanto, ele é inocente. Esportivamente, ele tá livre, né? Isso. O que é o que interessa pra gente. Ele pode jogar, é isso, né, Mari? Ele não foi declarado inocente porque houve uma análise de provas e viram que essas provas deixam ele bateram inocente. ali e falaram, não, erramos. Ele não fez nada. Exatamente. Eles não conseguem provar que ele fez. Exatamente. Então, ele foi absolvido. E aí, paralelo a isso, dentro da própria Federação Inglesa, ele descumpriu uma regra que aí, esportivamente, ele pode ser punido no sentido de não prestou as devidas informações ou não colaborou tanto assim com essas investigações, e aí pode ser desde multas, enfim, mas aí não é nada juridicamente falando. Ele não será impedido, como caso ele fosse condenado, né, na instância mais alta, banido do futebol. Isso não, isso já aconteceu em outros casos do futebol inglês, mas no caso do Paquetá, essa absolvição libera ele para... Rapidinho aqui, pessoal, vocês acham que o Lucas Paquetá, ele agregaria ao time do Flamengo? Vocês acham que seria um bom reforço ao time do Mengão, mesmo vindo de baixas aí depois de tudo que aconteceu, mas será que ele recuperaria o seu futebol no time do Flamengo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar pro vídeo. De vida normal. E aí, como Senise, e aí como você explicava, antes até do Jailson também completar, o mais importante é que ele tá então, absolvido e pode jogar, né? Liberado para tal. Isso. E aí, como é que fica a sequência dele? Porque outros clubes, né, não sei se estavam interessados, se ele permanece no West Ham, se o West Ham decide negociá-lo, porque tem até essa guerra de narrativa também. A nota do West Ham fala em inocentado, enquanto a nota da federação fala em absolvido, Senise. Sim, e o vice-presidente do West Ham já se pronunciou também e diz que não dá para mensurar o peso que todo esse processo teve no Paquetá durante esses 2 anos, né? E o Graham Potter, atual técnico do West Ham, falou que sim, na última temporada o Paquetá sofreu muito, dentro e fora de campo, com tudo o que estava acontecendo. Existe até a expectativa que o West Ham pode entrar com medidas legais, né? Nada confirmado, mas existe essa possibilidade. Eu queria só voltar um pouquinho também no começo do caso, só para a gente entender. A Federação Inglesa começa essa investigação em relação ao Paquetá por causa de uma movimentação esquisita de apostas na ilha de Paquetá, onde ele nasceu. Cerca de 60
60 apostas feitas nesses 4 jogos em que o Paquetá acabou realmente levando 4 cartões amarelos. Apostas com valor baixo, é preciso dizer, no padrão inglês, ali entre 7 libras e 400 libras, mais 60 apostas, que, segundo a própria empresa que patrocina o West Ham, era uma movimentação suspeita. Então, é a empresa que patrocina o West Ham que vê essas apostas no aplicativo da empresa e levanta a bandeira, fala, tem alguma coisa, um movimento meio esquisito, apresenta isso para a Federação Inglesa e aí começa a investigação. E aí, como vocês disseram, como eu disse antes, segundo essa comissão independente, a Federação Inglesa, depois de toda essa investigação, não conseguiu provar as acusações. A gente vale lembrar também que o Paquetá estava, assim, praticamente vendido para o Manchester City quando esse caso estourou, cerca de 80 milhões de libras, faltava só assinar o contrato. Inclusive, ele já tinha até pedido para não participar de um dos jogos, porque não queria se machucar, porque já estava tudo certo. E aí, quando esse caso vem à tona, o Manchester City puxa o freio e acaba não contratando o Paquetá. Na época, ele tinha 25 anos, agora tem 27 anos. Vamos ver como será o futuro do jogador brasileiro. É porque esse é um ponto de conversa também, porque aqui a gente tem a questão jurídica, que o nosso limite está traçado aqui. Do que a gente pode. Em outros casos, a gente teve exatamente isso. Eu posso achar, eu posso. Sim, sim. O limite está traçado aqui da questão jurídica e do Paquetá. Mas existe um outro ponto que é a questão jurídica e a questão da pecha moral que vai ficar nele. Isso não vai ser esquecido. Naturalmente, para a carreira dele, não sei se o Manchester City faria um movimento novamente, mesmo com a questão resolvida, porque, querendo ou não, o jogador ele fica com a imagem arranhada nessa situação. O lado do jogador nesse momento também emocional vai entrar muito na conversa. A carreira dele já teve essa situação, independentemente do que fosse definido pela justiça. Pensando profissionalmente para o Paquetá, é hora do quê? Boa tarde. Boa tarde, fã de esporte. Então, a gente fala assim, que o ônibus só passa uma vez, né, em determinado lugar, em determinadas situações, e para o Paquetá, essa situação do Manchester City, ainda mais pela idade, eu não sei se chegará uma outra proposta, por exemplo, na ocasião, o Manchester City realmente precisava ali de um terceiro jogador do meio-campo, né? Às vezes ali um camisa 10 também, porque o Paquetá consegue fazer essa função, 8 e 10, tranquilamente. Então a gente fala que o ônibus só passa uma vez, o trem só passa uma vez. Então é difícil imaginar que 2 anos depois, praticamente, né, que o Manchester City vá fazer a proposta novamente para o Paquetá. E sim, em relação... Eu não consigo, não conheço o Paquetá, não sei dizer a questão mental. Eu sei dizer o que eu vejo dos jogos que a gente aqui, né, fez do West Ham e dos jogos que a gente acompanha. O Paquetá, é óbvio que ele cai de rendimento na temporada passada. Aquele jogo da seleção que ele até chora, né? Ele toma o cartão, ele cai bastante de rendimento e dava pra ver que ele não estava sendo aquele jogador leve que ele sempre foi. O cara, até a gente brinca, né, das dancinhas e tal, que ele sempre gostou de fazer, comemorar os seus gols, mas era um jogador que estava sempre um tonzinho acima. Tanto que ele voltou a tomar cartões bobos, porque ele sempre estava chegando um pouco atrasado às vezes e dando pancada nos adversários e sobrando amarelo para ele. Mas eu acho que essa era muito por conta desse momento. O cara não sabia se ia voltar a jogar bola, sabe? Sim. É o que ele lutou tanto para fazer, e vale a gente falar que o Paquetá na base do Flamengo, em determinado momento, ele ficou escanteado, porque o Paquetá tinha problema de crescimento, tinha questão de crescimento. Então o Paquetá teve todo ali um tratamento que teve que ser feito para ele realmente chegar ao profissional. Então imagina, depois disso tudo, o cara ter a possibilidade de ser banido do futebol. Então acho que também teve toda essa questão que ele passou, e aí tem a ver também com a queda de rendimento na temporada passada. O que, respondendo a sua pergunta, assim, se seria bom pro Paquetá, se fosse permanecer na Premier League mesmo, ou algum outro time, mas que fosse se ele subisse, sabe? De briga por título mesmo, porque mudar um pouco a história, Copa do Mundo é ano que vem já, ele tem briga por vaga na seleção, e o West Ham, na temporada passada, dependia exclusivamente do Paquetá e do Kudus, para ter um pouco mais de técnica ali, o Bowen também à frente, e o Kudus foi vendido para o Tottenham. Então tem que ver o que o West Ham vai fazer de mercado também, para ter um pouco mais de jogadores de qualidade para o Flamengo. Seria bom voltar pro Brasil? Voltar pro Rio de Janeiro. Porque acho que o momento... Então, mas a questão é o valor, né? O momento emocional, eu acho que vai entrar muito nessa conversa, de talvez querer um lugar
Porto seguro, né? Seria bom, mas a questão é o valor. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que eu vejo ainda muito potencial para ele explorar na Premier League, assim. Mesmo com 27 anos, não sei se seria um Manchester City. Por isso que eu falei do salto. Mas a gente vê até os clubes mudando um pouquinho o padrão de contratações, né? Querendo mesmo jogadores mais experientes, assim. Já não tá mais tanto só nos jovens. Então eu vejo ele com o mercado. Ontem ele marca gol e dá assistência no amistoso contra o Everton, por exemplo. Então acho que a tendência agora é mais leve ele retomar o bom futebol. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo hoje vai enfrentar o time do Atlético Mineiro no Maracanã. Jogo válido pelas oitavas de finais. Primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo hoje é às 9h30 da noite. Jogo muito importante aí pro time do Flamengo, pois o Flamengo tem que fazer um bom resultado para poder jogar o jogo lá em Minas com o regulamento debaixo do braço, né? Digamos que para isso o Flamengo tem que fazer ali um 2-0, quem sabe 3-0 hoje, né? Seria um jogo muito importante aí, um resultado muito importante pro time do Flamengo, né? Hoje tudo indica que vai ter aí, né, a apresentação para a torcida, né, dentro do estádio do Carrascal, né, e do Samuel Lino. Provavelmente os dois vão fazer aquela volta olímpica ali, né, dentro do estádio ali, dando aquele tchauzinho para a torcida, né? Saiu também a informação que o Lucas Paquetá foi absolvido das suas acusações e ontem o Flamengo, acho que o Flamengo já estava por dentro de um pouco o que poderia acontecer e fez aquela brincadeirinha lá de fazer uma pesquisa lá sobre o Lucas Paquetá. Quem sabe o Lucas Paquetá pode pintar aí no time do Mengão como novo reforço do Flamengo. E outra, tá? O bom de time milionário, time que tá esbanjando dinheiro, fazendo boas contratações, é que pode sim fazer aí algumas recusas milionárias também por bons jogadores, por grandes jogadores que tem no seu clube, tá? Porque saiu a informação que o Flamengo recusou a oferta milionária do Leipzig da Alemanha por Léo Ortiz. Isso mesmo, o clube alemão manifesta interesse no zagueiro e oficializa a proposta de 15 milhões de euros, né, equivalente a 95 milhões de reais, entre valor fixos e bônus, mas o Flamengo recusou aí a proposta pelo Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, que é um dos principais destaques do Flamengo nesta temporada, né? Em meio ao avanço da janela de transferência, o Flamengo recusou uma proposta de quase 100 milhões por Léo Ortiz. Afinal, um dos destaques do rubro-negro na temporada atraiu o interesse do Red Bull Leipzig da Alemanha e oficializou uma proposta de quase 100 milhões de euros entre os valores e bônus. E a afirmação é do portal GE. Caso isso, a operação giraria em torno de 12 milhões de euros, 76 milhões de reais fixos e os outros 19 milhões de reais seria em metas batidas pelo jogador, né? Então o Flamengo receberia aí quase 100 milhões de reais pelo Léo Ortiz. Lembrando que o Flamengo comprou o Léo Ortiz por muito menos, né? Mas é isso aí, né? O bom do time tá esbanjando dinheiro, fazendo grandes contratações, ser um time milionário, ser um time bem administrado, é que grandes peças assim você pode recusar propostas como essa. E se o Red Bull Leipzig viu que o Léo Ortiz é um grande jogador, tem esse potencial, acredito que outros times também estão de olho no Léo Ortiz e pode chegar uma proposta ainda maior pelo jogador. Mas e aí? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!